Ok, Pronto, dessa vez não foi preciso você aceitar. Pode continuar, obrigada. ok. Então, então isso daqui, todos esses pontos que eu estou falando, é bom vocês anotarem, porque de repente vocês vão poder pensar: ah, mas o que que eu faço para eu melhorar no meu casamento, né? O que que eu faço quando o conflito vier? Então você já sabe na Bíblia onde é que está. Quais são os passos que o Senhor está nos dando para desenvolver nesse momento, tá bom? Então, Então, esse marido, essa mulher que Deus tem chamado agora, ele vai confiar nela. Ele vai ter certeza que ela não vai fazer o mal dele para ele, não vai fazer mal para ele, né? E ele vai poder entregar a vida dele para ela, em paz. Então, vamos lá. Agora aqui a gente vai desenvolver vai falar sobre várias coisas que o Senhor quer. Aqui está englobado uma série de coisas. Então, vamos lá. A mulher que trabalha, ela alimenta a sua família e cuida do seu esposo. Ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Aqui está falando de uma mulher que ela trabalha, ela desenvolve. E aí, qual é o contexto? Ela trabalha só em casa? Ela trabalha fora? Como é que é? Né? Ela aqui está dizendo que ela trabalha sim, ela trabalha fora, ela trabalha em casa, é uma mulher que trabalha. Hoje em dia, o que acontece é que nós preparamos essa geração em que vivemos hoje, a gente prepara nossas filhas ou prepara nossas mulheres para quê? Somente para estudar, né? Para ter muitos cursos acadêmicos e tudo, mas a gente esquece, geralmente paga alguém para trabalhar, e faz o quê? A criança ou nós mesmos perder essa, essa habilidade. E o que acontece? A mulher ou o homem que trabalha com, não, eu vou fazer um exercício físico somente na academia e lá eu desenvolvo, né? Não. Na verdade, a habilidade que Deus fala aqui para a mulher de trabalhar com as mãos, ela desenvolve o cérebro, né? Ela desenvolve o cérebro e isso vai ajudar também no intelectual. Hoje o mundo prega que nós temos que estudar muito, não é? E não trabalhar trabalhos úteis, mas não é o que Deus pede. Deus pede que aqui a mulher, ó, ela trabalhe, ela seja, né, trabalhe com as mãos. Isso aí vai desenvolver o cérebro dela, não é? Então sempre tem que ter esse equilíbrio, trabalhar com as mãos, trabalhar o intelecto, né, mas ser uma mulher que trabalha. Então tá. Aqui eu falo de uma mulher que costura também, né? Vamos lá. Escolhe a lã e o linho com prazer, trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Aqui está falando de uma mulher que administra sua casa também, que também é uma mulher que pode estar envolvida em empreendimentos, não é? E, e fala de uma mulher que acorda cedo. Olha que linda, né? Irmãs, vou falar sobre essa situação de antes de clarear o dia, ela se levanta. Isso é uma coisa essencial. É uma coisa fundamental. Não existe mudança de vida. Escuta bem, vou falar para vocês. Não existe mudança de vida se nós não acordarmos cedo para falarmos com Jesus. Não tem, não vai mudar. Não, eu faço terapia, né? Há 30 anos, há 10, faço terapia, eu melhorei muito, eu estou bem, né? Eu, eu eu consigo mudar assim, né? Não vai conseguir mudar. Se você foi criada de uma forma, dessa forma aqui, desse contexto que o Senhor pede, que a mulher seja, né? Se você foi criada dessa forma desde pequenininha e tudo, legal, aí sim, quem sabe você tenha mais facilidade. Mas para você ser criada nesse contexto, você tem que ter uma família realmente firme em Jesus. E se você tem uma família firme em Jesus, essa família vai ter te ensinado a acordar cedo para falar com Jesus, para ter o teu tempo individual com Ele. Somente assim você vai conseguir administrar uma família do jeito que o Senhor pede, né? Então ela se levanta cedo, ela prepara uma boa comida, mas como é que eu vou preparar boa comida se hoje as crianças nem aprendem mais, não sabem mais nem cozinhar? Quantas mulheres elas são preparadas para trabalhar, para correr atrás das coisas e não estão preparadas para cozinhar, não sabem cozinhar, come de qualquer jeito, come fast foodzinho, não é? Mas essa mulher aqui, que Deus fala, ela prepara uma boa comida.
acorda cedo, prepara comida. E as mulheres que têm servas, ela administra, né? Fala, não deixa a serva tomar conta de tudo, fazer o que quer na casa, mas sim ela organiza. Então, ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Né? Como é que vai ter braços fortes e vigorosos se, né, muitas das vezes nós não trabalhamos com os braços, né? Não fazemos exercícios físicos e não trabalhamos, porque tem muita gente que fala assim, eu vou para academia ali, eu vou me exercitar, mas Deus não pede isso. Nós também temos que ter trabalhos úteis. Não, mas eu não tenho tempo, eu passo o dia todo sentada, trabalhando em algum lugar, não sei. Mas o Senhor pede isso, né? Então é importante. Essa mulher também, ela é uma boa administradora. Ela sabe administrar o dinheiro dela, né? Ela não é uma mulher que gasta o seu dinheiro e não faz o investimento. Administra bem seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a aroca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Aqui é uma mulher completa, não é? Essa mulher, ela trabalha, se ela tem marido, ela dá conta do marido também à noite, não é? E ela, ainda assim, ela desenvolve o trabalho que é só dela, que é o quê? Acolher os necessitados e estender a mão aos pobres. Claro, todo mundo faz isso, os homens também fazem. Mas a mulher, ela nasceu para isso. Ela nasceu para ser benigna, né? Só que acontece, o mundo hoje, ele nos faz sofrer. Muitas das vezes nós mulheres, eu vou falar aqui de um contexto bem que eu trabalho, né? Que eu não sei se vou chocar muitas de vocês, mas assim, nós mulheres hoje, e tanto homens também, o ser humano em si, ele vem sofrido muito. Eu sempre trabalhei com psicopatas, minha área sempre foi trabalhar com psicopatas, trabalhei com paciente terminal, entregava também, trabalhei em hospital geral, trabalhei com entrega de resultado de HIV e AIDS, trabalhei com criancinhas molestadas, adolescentes, enfim, coisas bem feias mesmo. Então, nesse contexto, eu enxergo que hoje, muitas de nós, até aqui, pode ter acontecido também, no meio que nós estamos agora, nas nossas igrejas, muitas de nós passamos por traumas muito feios, né? E que somente o Senhor pode nos curar. Porque, na verdade, para nós desenvolvermos isso, só o Senhor para nos curar. Claro, a gente pode sim pedir ajuda, né, ser atendida por psicólogos e muitas das vezes estamos fazendo também tratamentos psiquiátricos devido a tanta coisa, né, que passamos e que passamos hoje, que o mundo nos exige hoje, mas digo a vocês, mais uma vez, o principal é o Senhor Jesus, é passar tempo com Deus. Estava conversando com uma pessoa e falou para mim, essa pessoa falou para mim, faz 40 anos que eu sou adventista, 40 anos que eu conheço o Senhor, e faço meu culto, acordo de manhã, faço meu culto e tudo, mas às vezes eu não consigo entender como o Senhor fala conosco. E o Senhor fala conosco? Fala, claro que fala, todos os dias, né? E como é que ele fala? Através da palavra, né? Nós falamos com ele através da oração e ele nos fala através da palavra, através dos livros inspirados. Mas para isso nós precisamos ter tempo, irmãs. Não adianta 30 minutinhos, sabe? Não adianta 20 minutinhos, né? Nós precisamos passar tempo. Eu não vou conhecer vocês, eu não vou amar vocês, eu não vou confiar em vocês se eu não passar tempo com vocês. Então, não é com 30 minutinhos de conversa aqui que a gente vai se conhecer e que eu vou ser transformada através de vocês. Entende? Então, nós vamos realmente ser transformada por Jesus passando tempo com Ele. Então, é uma coisa que nós temos que pensar para desenvolver tudo isso que Ele pede. Só
pelo Senhor. E nós, devido a tanto traumas e tanta correria da vida, nós realmente não temos mais essa sensibilidade de entender a pessoa que é necessitada, de entender quando a pessoa necessita de nós, né? De acolher mesmo os pobres por tanto trauma, por tanto medo, não é? Então, por isso que nós temos que realmente estar aos pés do Senhor para reaprendermos o que é, qual é o propósito do Senhor na nossa vida. E essa mulher, sim, ela prepara, ela administra a sua casa, ela administra também os seus negócios, se ela estiver envolvida nos negócios, né? Não, não estou falando aqui de mandar, mas administrar, não é? E também ela costura, ela trabalha com as mãos, não é? Ela trabalha com as mãos também. Ela compra, e isso aí a gente está perdendo, mas o Senhor pede isso de nós também. Isso daí vai desenvolver o nosso intelecto. A mulher digna, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Hoje, o que acontece existe eu digo, uma nomenclatura, né? Estão nos colocando, muitas das vezes, esse papel da mulher, de falar muito, de fazer fofoca. Por que será? Será que é porque isso acontece? Né? Muitas das vezes acontece sim, né? Muitas mulheres, elas às vezes, devido às vezes ao sofrimento que tem passado, ou devido, eu não sei, às vezes é um tempo ocioso, né? Fala muitas coisas que não necessita, não precisa falar, né? Precisa estar falando. Nós não temos, nós mulheres estamos sendo acostumadas agora a viver a emoção do momento, né? E não é isso que o plano do Senhor é razão. Então, a mulher ela precisa saber o seu papel, ser digna e não ficar falando de coisas que, digamos, às vezes a gente vê uma situação e fala, mas qual é o contexto daquela situação? Por que que aquela situação está acontecendo, né? Qual é o contexto das pessoas envolvidas? Não sabemos, então nós temos que falar o que realmente for necessário. Então, mulher que trabalha com as mãos, ela faz vestes de linho e as vende, fornece cintos aos comerciantes, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça, né? Então, aqui falando da mulher que costura, olha aí. Que coisa, né? Como é que a gente vai costurar se na nossa infância não tínhamos tempo, costurar ou fazer qualquer coisa, trabalho de casa, às vezes é perca de tempo e nós precisamos estudar. Mas o Senhor pede para que nós realmente possamos avaliar isso, né? E eu vou falar mais, vou falar uma coisa mais profunda ainda, a respeito dessa situação. Nós estamos num momento muito definitivo. Se você parar para olhar o tempo em que vivemos, as coisas que estão acontecendo no mundo, né? E se você estiver acompanhando isso na Bíblia, você vai ver que o tempo é muito definitivo, que o Senhor realmente está voltando, né? E que a nossa missão nessa terra está acabando. Então, se nós não tivermos preparada, e mais, uma grande crise está prevista para vir para esse mundo, né? Além da crise que já estamos passando, porque graças a Deus o Senhor ele tem nos cuidado. Então, a gente, no nosso contexto, claro, muitas de nós temos sofrido, muitos de nós no mundo inteiro temos sofrido muito, mas muitas também estão na sua vidinha, a misericórdia do Senhor tem estado, né, sobre nós, e a gente não estuda a profecia, muitas das vezes acha que isso vai perdurar, mas o diagnóstico é o fim, o diagnóstico é crise, é fome, né, é muita coisa por vir. Então nós precisamos estar preparada para isso. Né? Se fala aí de uma crise financeira, uma crise que nós não vamos poder nem comprar nem vender. Eu sei que o contexto não é esse hoje, mas é uma coisa que eu tenho assim muito desejo de falar para as mulheres. E como é que nós vamos alimentar nossa família? Como é que nós vamos vestir as nossas famílias, não é?
E numa crise que nós não vamos poder comprar e nem vender. Ah, mas Deus proverá. Sim, claro que Deus proverá. Vai prover, sim. Mas ele também adverte, ele avisa antes o que nós temos que, como é que nós devemos nos preparar para essa crise. Então não adianta a gente pegar e falar, ah, não, não, tudo vai dar certo, não é? E não nos prepararmos para uma crise que está por vir. Se a gente sabe que vai faltar comida, a gente vai fazer o quê? Né? Vai preparar. Se a gente sabe que vai faltar veste, o que que nós vamos fazer? Isso é uma coisinha que está fora do contexto aqui, mas que a gente tem que pensar também, né? Porque tudo que Deus nos aconselha aqui não é por acaso. Ah, não, isso é para a geração passada, não é para a nova geração. Não. A palavra do Senhor, ela se enquadra em toda geração. Claro que existem situações da Bíblia que é histórica, né? Que é uma coisa mais... Mas também até a própria história ela nos ensina. Então ela não é uma mulher pessimista. Mas como é que eu vou ser é, uma mulher que não ser pessimista, uma mulher, né, que tem um bom astral, se eu sofri muito, se eu tenho sofrido alguma coisa muito grande, não é? Como é que eu vou ser uma mulher que olha para o futuro com coisas, com visão, uma visão boa, se eu não tenho isso dentro de mim, né? Ou se eu passei por muitos traumas, se de repente eu estou passando por uma depressão, ou se de repente eu fui molestada quando criança, ou se de repente eu estou na pré-menopausa ou na menopausa, sofrendo um montão. Como é que eu vou passar, ter uma visão boa do futuro? Por Deus, minha linda, por Deus. Claro que isso aí não vai baixar tudo que nós, né, passamos, isso aí não vai apagar tudo que nós passamos e que estamos passando agora, né? Nós temos sim que verificar os recursos que pode amenizar essa situação, mas também temos que saber que o Senhor, ele nos promete um futuro maravilhoso. Qual é o nosso futuro? Viver no céu eternamente. E lá não vai ter mais nada do que estamos passando aqui. Irmãs, isso é real. Nós precisamos colocar isso como realidade na nossa vida, porque às vezes a gente fala, ah, meu futuro é o céu, ok, tá. Mas isso é real. Nós temos que ter fé. Fé que nós vamos para um céu que é perfeito e que Jesus vai ser o nosso mantenedor. E que nós vamos o quê? Não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter assassinato, não vai ter estupro. Isso é real, não é? Então, esse é o nosso, tem que ser realmente a nossa grande motivação. Porque aqui na Terra, a Bíblia mesmo diz, o mundo jaz no maligno. Vamos passar por dificuldade. É diferente você passar por dificuldade quando está com Deus do que passar dificuldade com Satanás ou sozinha, né? Porque com Deus é mais fácil. Porque nós sabemos qual é o nosso futuro. Então, ela se reveste de força e dignidade. Ela sorri diante do futuro e fala com sabedoria, ensina com amor. Agora eu quero me atentar a ensinar, né? Como é que nós vamos ensinar com amor se nós não fomos ensinadas com amor? Se muitas de nós passamos por situações muito difíceis e tivemos que aprender no sofrimento intenso. E como nós vamos ensinar com amor? E como é que nós vamos ensinar com amor se eu não aprendi o que é amor? Porque o amor é, é ensinado como aprendizado. Digamos, minha mãe e meu pai me ensinaram a amar. Ou minha mãe me ensinou a amar. Não sei. Seja qual o contexto. E ensinou a amar do jeito deles, não é? Então, como é? E às vezes o jeito dele é um jeito distorcido, é um jeito que não é um jeito que traga saúde, mas às vezes um amor doentio, não é? Então, o contexto do amor, a nossa única segurança para falar, para ensinar com amor está na Bíblia. Né? O que é o conceito do amor? 1 Coríntios capítulo 13. Aquilo é amor, saiu daquilo ali, é o amor ensinado. E esse amor aí, cada família pode ensinar de uma forma. Cada pessoa ensina de uma forma, mas aquele é o verdadeiro amor, né? Muitas vezes eu recebo no consultório pessoas que dizem assim, olha, eu não amo mais meu marido. Não tem mais jeito. Ou pessoas que eu não amo mais minha esposa, né? Então, e eu pergunto sempre, mas você está falando do amor dos 1 Coríntios capítulo 13? Se não for esse amor,
tá por terra, tá bom? Então, ensinar com amor, o amor de Jesus, não o amor que nós aprendemos. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Muitas das vezes existem mulheres, eu trabalhava num contexto também também trabalhei em comunidade, né? E às vezes a gente chega nas comunidades, ia fazer atendimento, e a mulher, às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, a mulher, os filhos estavam lá sem ser alimentado, estava lá sem ser alimentado e a mãe estava acordando naquele momento, né? O pai saía para trabalhar fora e a mãe estava deitada ainda. Claro, existem vários contextos aí. Às vezes existem mulheres que têm problema de dormir, não dorme bem, algum problema assim, e aí passa do horário, né? Mas estou falando aqui da mulher que realmente é, eu fico em casa e meu marido sai, né? Vai trabalhar. Então, que essa mulher ela desenvolva todos os trabalhos dela com excelência, né? Uma mulher que não tenha preguiça para isso também só pelo Senhor, porque muitas das vezes nós aprendemos isso, né? Uma mulher que organiza a sua casa, uma mulher que faz prover alimentos para a sua família, prover um alimento de qualidade, não é? Então isso daí tudo realmente vai ter que aprender com o Senhor. Se não aprendeu em casa, se aprendeu, é que pensam, né? Então, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Hoje o que acontece muito, isso daqui aqui. E não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Hoje, claro, existe vários contextos, mas muitas mulheres mais velhas, elas não aceitam a idade que têm. Elas não aceitam qual é o papel delas, né? E Deus define até o papel das mulheres mais velhas, né? Que é o quê? Ser reverente e ajudar as mais novas, ensinar as mais novas, ensinar com a experiência de vida, né? Ensinar o plano de Deus para essa mulher mais jovem, não é? Então, aqui fala do papel das fases da mulher também. Ensinar o que é bom. E o que é bom? O que é bom? Também o bom é aprendizado, né? Você pode de repente assim, eu aprendi que ser bom é isso aqui com a minha família, né? Não, eu aprendi que ser bom ou que é bom com o contexto de às vezes de uma família disfuncional, né? Então, o que é bom é o que vem do Senhor. Somente o que vem do Senhor. Se tiver na palavra, se tiver nos livros inspirados, realmente é o que é bom. Se não tiver, minhas irmãs, é só o que eu aprendi com a minha mãe, né? Tem psicopatas que eu atendia que falava assim: ele destrói a pessoa, ou ela destrói a pessoa e diz eu amo, né? Psicopatas que destroem a família, destroem todo mundo que chega perto dele ou dela, e diz eu amo, né? E o que eu faço é bom. Mães que destroem filhos, né? E diz que é bom. Então, temos que realmente saber qual é o conceito de bom. Somente o que vem do Senhor. Então, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos e serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Como é que é isso? Como é que nós vamos ensinar as mulheres mais jovens a amarem seu marido e seus filhos, se muitas das vezes nem mesmo a gente sabe, né? Amar nossos maridos e isso aí é bem sério. Então, mas é o papel que a mulher mais velha, nós temos uma idade mais avançada, uma experiência, nós temos que desenvolver com as mais jovens, né? E como é que vamos ensinar as mulheres mais jovens a serem prudentes, puras, ensinando o caminho do Senhor mesmo, a se ocuparem em casa, que é a coisa mais difícil hoje que tem. Hoje o mundo prega que a mulher que fica em casa, que ela é submissa ao marido, né? Elas são pessoas desatualizadas. Então, como é que nós vamos realmente desenvolver isso, ensinar isso? Só por Deus, mas é o que Deus nos pede, né? Porque tudo está se acabando, a estrutura familiar está se acabando e a estrutura da sociedade, as pessoas são doentes por falta dessa base, dessa base que é como se fosse uma empresa, né? A empresa tem o setor de financeiro, tem o setor administrativo,
não é? Então, o casamento também é assim. O marido tem o seu lugar, a esposa tem o seu, os filhos têm o seu lugar também, né? E as coisas precisam funcionar. E muitas das vezes as moças que casam, elas não sabem disso, elas só querem casar, né? Então é muito importante a mulher que tem mais experiência orientar isso, mas ela só vai poder orientar isso se ela tiver recebido do Senhor. E como é que nós vamos ensinar uma geração que prega que não pode, não se pode ser submissa a homem a se submeter ao marido, né? Como nós vamos ensinar isso? Também baseado na palavra do Senhor. E quando eu falo submissa, eu não estou falando de ser humilhada pelo marido, sentir menos pelo marido, isso aí a gente vai entender que não é isso, porque nós já sabemos que qual é o nosso papel lá em cima, que é o quê? Idônea, não é? Ser auxiliar do marido, ou seja, andar junto com o marido, né? Enfim, mesmo patamar. Não estou dizendo que nós temos que verificar, medir forças, mas nós temos que realmente estar desenvolvendo junto com esse marido ou com essa pessoa para nós aprendermos a desenvolver essa situação sem se sentir humilhadas. Mulheres, aqui. Mulheres modestas também, né? Vamos falar aqui o que Deus nos fala sobre isso. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças ou com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Eu acho importante falar sobre isso, por quê? Porque hoje o mundo, ele prega que porque tudo isso está envolvido na educação, né? Tudo isso está envolvido no nosso jeito de ser. Então, muitas das vezes, hoje as famílias elas ensinam as mulheres elas se vestirem de uma forma que elas chamem a atenção para algo que não é, como é que eu posso falar? O que que nós temos que mostrar? Ali a palavra já disse que nós temos que demonstrar bondade, benignidade, trabalho útil, não é? E nós temos que ser discretas. E a Bíblia agora está falando sobre modéstia, né? É modestamente, com decência e discrição. Mas nós somos ensinadas desde pequena a nos vestir inconscientemente para chamar a atenção, né? Para sermos objetos, muitas das vezes objetos sexuais. Tem acontecido uma coisa que eu queria falar assim para vocês, que pode até impactar vocês. Mas enquanto nós dormimos, existe criancinha sendo violentada durante a noite todinha. Enquanto nós dormimos, tem criancinha que passa a noite sendo molestada sem poder dormir. Adolescentes também que estão sendo molestadas pelos próprios pais, né? Isso faz um estrago na mente. Muitas doenças que hoje se tem de ansiedade, muitas doenças de crise de pânico, não é? Muitas doenças de até a própria esquizofrenia, né? Muitas pessoas falam, ah, não, mas estão sendo desenvolvidos por pessoas que estão passando por essas situações muito cedo, né? Então, o que acontece? Nós vestimos as nossas meninas, eu estou falando hoje de mulheres, então, nós vestimos as nossas meninas e preparamos elas para serem sedutoras desde pequenininha, né? Nós queremos, mostramos uma coisa, tem muita gente que fala assim, olhe para o meu intelectual, olhe para o meu emocional, mas a maneira que ela se veste é uma maneira que realmente quer que olhe para o corpo, né? Que seja olhada como objeto sexual. Então, isso é inconsciente. Se você for falar isso com a mulher vai falar assim: não, não é isso que eu quero, não. Eu quero que enxergue o que eu sou por dentro. Quero que enxergue o meu intelectual. Mas, na verdade, o papel de chamada dela não é esse. É a maneira que ela se veste, né? A maneira que ela se comporta, não é? E muitas das vezes quer chamar atenção através dos adereços, através, seja lá o que for. Então, Deus nos aconselha aqui que nós sejamos modestas. E quando ele fala isso, é para nossa proteção também, viu? Mulheres, eu faço um apelo hoje para vocês, como mulheres de verdade. Preservem o corpo de vocês. Se vocês têm filhas,
Ensine a filhinha de vocês a não se vestirem da forma que o mundo está pregando. Por quê? Porque elas podem ser molestadas. A maioria das mulheres que eu atendo, mulheres grávidas, gente. Quantas vezes no consultório eu atendi mulheres grávidas que saíam para trabalhar e eram estupradas? E tinha que voltar e passar por aquilo ali e seguir em frente, não é? Por quê? Não estou dizendo que é só por isso, mas muitas das vezes a maneira que você se veste. Né? Então nós temos que ter cuidado. Quando Deus pede modéstia, Ele pede, isso é proteção. Tudo que o Senhor pede, nos pede, a gente acha que o Senhor está nos limitando, o Senhor está nos protegendo. Ele não está nos limitando, Ele está nos protegendo. Porque nós vivemos no nosso contextozinho e não sabemos o quê? Que existem psicopatas. Eu atendia psicopatas que só dele olhar para a perna da mulher, ele passava o dia todo. Não sei se tem criança, mas o dia todo fazendo coisas feias, só com aquela visão da perna. E dali ele desenvolvia toda a programação dele para estuprar essa mulher. Tá? Então isso é sério, é porque a gente vive num contexto, às vezes, que não vê essas doenças, mas isso acontece agora, né? E então não preparem nossas criancinhas para isso. Não preparem, não vistam as nossas meninas dessa forma, por quê? Porque elas vão ser alvo, sim, futuramente, principalmente como o que está acontecendo hoje no mundo, né? Como estão sendo desenvolvidos o ser humano, emocionalmente, psicologicamente. Se a nós não nos protegermos, é certo que nós vamos ser sim molestados. E depois que isso acontece, a ferida vai ficar. Aí só o Senhor para nos curar, tá bom? Então, quando diz aqui da decência, discrição, né? Nem com ouro, nem com pérola, por quê? Porque a mulher ela precisa chegar e a pessoa precisa ver o que nela? Atributos de Jesus, não atributos pessoais. Não estou dizendo aqui que a mulher tem que andar desorganizada, feia, né? Fedorenta, não. Temos que ser organizada, limpas e belas, sim, mas não que as pessoas possam ver Jesus, né? Lá no início a gente conversou sobre isso, que as pessoas precisam ver Jesus em nós, tá bom? Então, a mulher, a característica da mulher modesta, cuidar da sua família, se veste para agradar a Deus e não aos homens, transmite decência em sua linguagem e comportamento, não é arrogante e é exemplo para outras mulheres. Como isso é difícil de desenvolver, hein? Mas é possível. Só por Deus. Né? O que acontece? A gente lê a palavra e um dia a gente lê a palavra e vai começando a buscar esse comportamento. A contemplação, o audiovisual, ele nos educa inconscientemente, o que é pior. Que é diferente eu chegar aqui e educar vocês de uma forma consciente, mas o audiovisual, ele nos educa inconscientemente. Então, nós somos o que contemplamos. Se eu contemplo na internet, diariamente, sigo pessoas que não têm esse comportamento, ou se eu nasci num lar que não tem esse comportamento, então agora eu vou decidir a mudar. Quando eu decido a mudar, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a me rodear dessa atmosfera. Não é através da palavra, através de Jesus e através de comportamentos dessa forma. E aí sim eu vou poder mudar, porque o comportamento, quando o comportamento é mudado, o que acontece? Quando eu começo a praticar algo, há novas conexões cerebrais. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu, eu conheço um caminho para ir para casa de alguém. E toda vez eu vou por aquele caminho, ok? Então, quando eu vou para aquele caminho, o meu cérebro fez conexões de aprendizado daquele caminho. E de repente eu descobri que existe um outro caminho, que é um caminho mais rápido. Então, quando eu for para casa da pessoa, eu vou pensar automaticamente por aquele caminho que eu já sabia. Mas quando eu começo a praticar o outro caminho, que é mais rápido, o que vai acontecer? Aquela memória que eu tenho do outro caminho, ela vai ficar lá, porque eu não tive Alzheimer, eu não estou tendo nenhuma demência, mas o que vai ser reforçado é a nova conexão, entendeu? A nova conexão do outro caminho.
Então, a mesma coisa quando a gente pratica, por isso que as pessoas falam assim: "Ah, eh, eu vou mudar minha vida sim, né, e eu vou mudar, mas eu não vou praticar". Não existe. Deus, quando ele nos deixa todas as instruções para nós praticarmos, é porque ele sabe que a partir do momento que nós praticarmos o bem, vai haver novas conexões cerebrais e a prática vai reforçar. Isso é fisiológico, gente, viu? Isso é fisiológico. Então, quando você pratica, o que vai acontecer é que vai haver novas conexões e aquilo vai, com o tempo, sendo mudado. Agora, se eu contemplo o que é mal, se eu vivo numa atmosfera que não é adequada, né, para ser uma mulher, estou falando aqui da modéstia, para uma atmosfera que não é adequada para ser uma mulher modesta, esquece, você não vai ser uma mulher modesta. Ah, eu contemplo coisas que não está de acordo? Não vai ser, porque é a prática que vai fazer novas conexões, que vai mudar as conexões cerebrais e que vai se tornar o quê? Fisiológico. Então, cuidar da sua família, né? E ser exemplo para outras mulheres, né? Oh, que bênção seria, minhas irmãs. Vou contar aqui uma coisa para vocês, tá? Uma experiência que eu tenho muito. É, muitas das vezes a gente conversa e mostra, né, para as mulheres qual é o plano do Senhor para as mulheres atuais, que muita gente não sabe. E muitas mulheres falam para mim: espera lá, por que que eu tenho que ser dessa forma se eu conheço mulheres de Deus que não são assim, a respeito da vestimenta? Muitas mulheres falam: ah, não precisa de tanto, não. Eu posso vestir sim uma calça apertadinha, posso vestir um shortinho, sim, posso vestir uma calça e E me lembro, eu vou já falar também sobre a calça em si, tá? Isso aí não estou falando, especificando, mas vou falar de experiências que eu vivi no consultório, né? Então, assim, não tem problema, minha roupa, eu sou cristã e minha roupa não vai me definir, né? Mas, e as pessoas falam, não, aquela mulher ali é uma mulher de Deus, uma mulher consagrada, mas olha a maneira que ela se veste. Isso não vai mudar, né? Não vai mudar a experiência religiosa dela, ou não vai mudar se ela é uma mulher de Deus ou não, a maneira que ela se veste. Por quê? Porque existem mulheres que têm referência de cristã, né? Mulheres realmente que estão aí na mídia, no Instagram, que são mulheres que a pessoa diz que é consagrada, mulher da palavra, mas se veste de uma forma inadequada. E as pessoas acham que não precisam mudar a vestimenta, não precisa mudar, ter uma modéstia, porque aquelas mulheres são assim, e aquelas mulheres são referência. Então, tenhamos cuidado com isso, né? Se nós, é porque a nossa aparência, ela prega. Tem muitas pessoas que não vão ser alcançadas pelo que a gente fala. Nós não vamos poder abrir a Bíblia para ela, mas quando as pessoas nos olharem, vão falar: olha ali, ali vai uma mulher de Deus. Né? A sua vida, a sua vestimenta é uma pregação, tá bom? Então que a gente se atente a isso. A respeito da modéstia, só para terminar, muitos psicopatas também, né? Pessoas psicopatas que eu atendi, a calça em si, a calça, ou seja lá, qualquer roupa muito ajustada, né, que marque os órgãos genitais, né, tanto da frente quanto atrás, isso daí atrai muitos psicopatas, né? Então a gente acha, ah, não existe psicopata. Existe psicopata sim, pai de famílias, né? Porque o que que é psicopata? Psicopata é uma pessoa que ela é extinto, ela não tem ela não, eu não vou definir aqui em termos teóricos, eu vou falar aqui de uma forma bem simples, né? Pessoas que agem, fazem coisas por instinto, sem querer, sem ter o discernimento, sem ter o autocontrole do que é certo e errado, né? E o sentimento, no caso, é que essa pessoa que ela tem essa tendência, não, que ela tem essa característica, não é? Que ela não consegue ter essa emoção, né? Ter essa compaixão. Então, cuidado, minhas irmãs, né? A maneira que vocês se vestem, isso daí desperta muita coisa no homem, né? Quando uma mulher chega, ela comunica muita coisa. Se essa mulher ela tá mostrando os seios, ela está falando, eu quero que você olhe para os meus seios. Se essa mulher ela está mostrando as pernas, está falando sem abrir a boca, né? Comunicação não verbal. Ela está falando, olhe para minhas pernas. Se ela está com uma roupinha ajustada no bumbum, olhe para o meu bumbum, né? Então, enfim.
Que nós possamos pedir discernimento do Espírito Santo para que nós tenhamos essa. Porque o Senhor fala, viu? Se nós pedirmos para o Senhor falar sobre isso, ele vai falar. Acredite. Mulheres submissas. Outra coisa também que o mundo hoje prega, né? Que nós não precisamos ser submissas a nada e a ninguém. Preparamos nossas filhas hoje para quê? Para ser filhas insubmissas, para ser mulheres futuras insubmissas, mulheres que não se dobrem. É o plano do Senhor esse? Não é o plano do Senhor. O plano do Senhor é que através da nossa submissão nós possamos conquistar e consertar o que está desorganizado no mundo, né? E que as pessoas possam ver Jesus através disso. Então, do mesmo modo, mulheres sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se eles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não parece, né? Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Quantas de nós, de verdade, temos um espírito dócil e tranquilo? Me digam. Ai, ai. Nesse mundo doido, não é? Quantas de nós temos, ai, espírito dócil e tranquilo? Vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar, ser rápida, né? E cuida e perdemos como eu falei para você, perdemos essa essência da mulher de ser meiga, né? Não estou dizendo aqui mulher fragilizada ou mulher nhenhenhé, não estou falando disso, tá? Estou falando ser uma mulher meiga, uma mulher firme, mas uma mulher dócil. Através desses atributos é que nós vamos conseguir trabalhar para o Senhor, minhas irmãs. O papel que Deus nos pede para desenvolver é para o trabalho, é para conquistar almas, não é? Mas a gente perdeu isso, né? Por quê? E eu sei que existem muitas mulheres que pensam, né? O que que eu preciso? A sociedade ela te pede para te estar todo o tempo correndo, né? Pede para você, você vai. Tem uma coisa que antes de eu ser cristã, que eu me envergonho muito. Quando eu passava na rua, no carro, eu olhava aquelas mães, quando eu passava na periferia, né? Principalmente, que eu atendia periferia, assim, comunidades, né? E às vezes eu olhava aquelas mães cuidando das suas crianças, assim, a criança deitada, né, no colo e tudo, e eu pensava assim, aquela mulher tem que cuidar da vida, não é? Olha só que mente distorcida, olha que mente distorcida, porque o que Deus pede pra gente é que a gente tenha tempo para cuidar dos nossos filhos, sim, para cuidar da nossa casa, sim, para ter paz, nós temos que ser um porto seguro de paz, como irmãs? Vamos desenvolver isso com a sociedade que vivemos hoje? Digo a vocês, quase impossível. Mas nós temos Deus. Se o nosso Deus for o nosso mantenedor, se o nosso Deus for quem nos sustenta, quem nos ensina, vai ser possível. Acreditem, né? Se nós tivermos fé, nós não temos fé. Esse é o problema. Por que que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós não temos fé. Nós precisamos ter fé, sim. Fé, uma fé prática, tá? Não uma fé verbal. Eu tenho fé, mas eu vou cuidar aqui, eu vou fazer minhas coisas aqui. Claro, nós temos que fazer o que nos cabe, mas nós precisamos ter fé prática. Acreditar que quando você não consegue, você vai até onde você consegue fazer. O que você não puder fazer, quem vai fazer? Jesus vai fazer, né? Na hora dele, da maneira dele. Então, a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. A nossa tranquilidade vai vir de quem? Do Senhor. O que nós não podemos resolver, o Senhor vai resolver. E como é que eu vou ser dócil se eu não aprendi isso? Se eu cresci numa família que não tem docilidade nenhuma, que tem, sabe? Às vezes muita peia, às vezes muita. Como? Como eu vou aprender a ser dócil? Se eu tenho, de repente, eu tenho que ser grosseira para me defender, né? Muitas das vezes a gente tem que ser grosseiro para nos defender nesse mundo que estamos. Só por Deus, minhas irmãs. O Senhor, ele é capaz sim de nos dar docilidade, sabermos ser firme, né? Porque ser dócil não é ser uma pessoa que não tenha firmeza, né?
Então, o Senhor é possível, se nós passarmos tempo com Deus. Então, vamos lá. O que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava se adornar as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não darem lugar ao medo. Olha, né? Então, como vamos ser submissas para o mundo que fala, que prega, que não é para sermos submissas ao marido? E quando eu digo de submissa, eu não estou falando submissa assim, ó, aquela mulher que anda curvada, aquela. Não. Submissas, por escolha, por saber que você está fazendo o que é certo, por saber que você está cumprindo o seu chamado, independente das misérias que estamos vivendo, né? Independente das misérias que o mundo está nos ensinando, independente das misérias que dos traumas que passamos. Então vamos lá. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aqui é o seu corpo, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos, né? Que coisa difícil pra gente, hein? Ainda mais se esse marido não for um servo do Senhor, né? Como é fácil para uma mulher de Deus se dobrar para o marido consagrado. Como é difícil você se sujeitar a um homem que você não confia, né? Mas a nossa confiança vem da onde? Vem do Senhor. A nossa confiança vem do Senhor. Então nós precisamos sim obedecer. Né? Se nós E quando eu digo sujeita, eu não estou dizendo ser humilhada pelo marido, nada disso, eu não estou falando disso. Eu não estou falando que a pessoa tem que apanhar do marido e ficar rindo, calada, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando sujeita, o que Deus pede aqui é como a igreja sujeita a Cristo. Olha só que lindo, né? Então eu vou falar aqui um exemplo prático. Quando eu acordo de manhã, que eu vou vestir minha roupa, falo com o Senhor, vou vestir minha roupa, eu tô falando do quê? Vou vestir minha roupa e pergunto, e agora? Qual é a roupa adequada para vestir hoje? Senhor Deus, essa roupa tá boa? Essa maneira que eu vou me vestir hoje vai te honrar? Né? Eu tô sujeita ao Senhor? Tô sujeita a Cristo? O que eu vou hoje comer? Vai te honrar, Senhor? Eu vou comer o que eu gosto, o que eu quero, né? Quando eu for fazer meu exercício físico, eu vou te honrar? Quando eu for desenvolver as coisas, eu vou honrar o Senhor? Então eu estou sujeita a Cristo. E que os maridos aqui sejam como? Seja como Cristo para a sua igreja. Como é que Cristo fez pela igreja? Ele só deu a vida, né? Deu tudo. Cristo deu tudo. Então que esse marido, né, também tome esse papel. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus, né? Então, é dessa forma que o Senhor quer que sejamos, que tenhamos um relacionamento. Essa é a base do relacionamento do homem e da mulher. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, quando Deus fez Adão e Eva, ele não fez com esse propósito ainda. Ele fez para quê? Para que os dois refletissem a imagem do Senhor. Os dois eram a imagem de Deus. Pai, Jesus, né? Eles eram a imagem do Senhor. Mas o que aconteceu com o pecado, com a decisão que Eva tomou, né? Eva e Adão decidiram pelo pecado. E o que aconteceu foi que irmãs, uma coisa que eu vou falar para vocês. Toda decisão que você toma existe consequência. Deus, ele perdoa o pecado? Claro que ele perdoa.
O Senhor está disposto a perdoar toda hora, mas toda decisão que você tomar, por mais que o Senhor perdoe, você vai ter consequências. Então, isso aí é muito bom para a gente pensar na decisão que vamos tomar, nas coisas que vamos fazer. Dizer sim ou não para o Espírito de Deus. Muitas das vezes a gente fala, o Senhor tem falado, o Senhor tem clamado, o Senhor tem chamado, nos chamado, e a gente faz o quê? Nós fazemos o quê? Muitas das vezes falamos não, agora não, né? O Senhor, quando você se arrepender, ele vai perdoar? Claro que vai, mas as consequências nós vamos ter que arcar. Então, essa é a consequência do pecado, né, que estamos hoje vivenciando. E as pessoas falam assim: ah, mas Eva, né? Eva, brincadeira o que Eva fez, né? Eva poderia ter nos deixado sem isso, né? E às vezes eu te falo que se hoje nós estivéssemos no lugar de Eva, será que nós falaríamos sim para o Espírito de Deus ou falaríamos, sei lá, iríamos fazer a mesma coisa que Eva fez? Porque hoje, nas nossas pequenas decisões, nós demonstramos se realmente nós vamos ter o comportamento que Eva teve e que Adão, né? Nas pequenas coisas, Deus pede as coisas para a gente e fala: não, agora não, isso não, tem que ser do meu jeito. Estamos fazendo a mesma coisa que Eva e Adão fizeram. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil, né? E co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Isso aqui é uma coisa também muito séria para os maridos. Os maridos, às vezes, por ter uma mulher, né, que quer fazer a vontade do Senhor, ele, por aprendizado, muitas das vezes, ou por descontrole, querem tratar mal as suas esposas. Só que isso também pode bloquear a oração, né? Bloquear a oração. Isso aí Deus está falando para. E é real, não é brincadeirinha. Então também temos que analisar. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Provérbios 1:8. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. E quando a gente fala isso, isso aí parece que a pessoa não leva a sério, mas isso é real, né? A mulher ela tem um papel fundamental na educação dos seus filhos e na educação da família em si. A mulher ela é uma educadora inata, sabia? A mulher ela pode ensinar sem abrir a boca, né? Através do seu comportamento. E ela ensina, ela trabalha no inconsciente. Ela pode trabalhar no inconsciente. Tem muita gente que quer ensinar muita coisa para os seus filhos, mas o seu comportamento vai ensinar muito mais do que você fala. Não adianta você pregar, falar uma coisa e agir de uma outra forma. Hoje o ser humano, a maioria do ser humano, ele faz o que? Ele vive inconscientemente, né? Ele faz o que não quer. Toda hora a gente pede desculpa, não é verdade? Toda hora a gente faz, mete os pés pelas mãos e fala, desculpa. Por quê? Porque nós agimos de forma inconsciente. Como é que nós vamos aprender a agir conscientemente? Praticando, né? Praticando. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Senhor quer, né? Eu não faço o que eu quero, o que eu acho certo, que vai, não. Você tem que avaliar se a palavra de Deus fala que isso é certo, né? Então, se você seguir esse método, com o tempo você vai sendo mudada e vai sendo, né? Vai sendo organizada. Então, filhos, não desprezem o ensino da sua mãe. Se essa mãe for uma mulher de Deus, né, for uma mulher submissa ao Senhor, ela vai realmente ser sábia para educar os seus filhos. E a mulher sábia edifica a sua casa porque ela sabe qual é o papel dela, ela sabe para que ela veio, ela sabe qual é o papel dela nesse tempo final, entendeu? Então, ela vai saber o que desenvolver na sua casa. E a insensata, aquela mulher que quer fazer as coisas do jeito dela, é como ela quer seguir o padrão, né, que o mundo prega hoje, porque o mundo jaz no maligno, né? Então, ela quer fazer do jeito dela, tem que ser da forma dela, ela mesma vai destruir a sua família, achando que está fazendo bem. Agora a gente falou do propósito de Deus, não foi? Até agora falamos do propósito de Deus para a mulher, agora nós vamos falar com o propósito
do mundo para a mulher, tá bom? Então, o papel da mulher na sociedade é ser a protagonista da sua vida e escolher qual caminho trilhar. Por muito tempo foi dito pela sociedade. Como é que eu tiro isso daqui, meu filho? Eu ler tudinho. Por muito tempo foi dito pela sociedade que o papel da mulher seria de se casar, cuidar da casa e ser submissa ao marido. Essa situação mudou drasticamente nos anos de 1960, 1960, contexto marcado pela contracepção e por uma revolução cultural que fez evoluir radicalmente a condição feminina em todos os países ocidentais. Atualmente, o papel da mulher é ser mãe ou esposa apenas se ela quiser. E o reconhecimento dos seus direitos gera cada vez mais visibilidade. Não estou dizendo que isso aqui está errado, né? A mulher realmente ela tem que decidir se ela quer casar, se ela quer ser mãe, se ela quer ter uma família. Mulher precisa decidir, sempre com Deus, verificando qual é o contexto que o Senhor quer trabalhar conosco. Porque seja qual for o contexto, nós temos que entender que nós estamos inseridas em qualquer contexto para cumprir a missão do Senhor, que é o quê? Mostrar para o mundo a imagem de Jesus. Esse é o nosso alvo, porque nós fomos criadas à imagem de quem? Do próprio Deus, de Jesus. Então, seja qual o contexto que estamos inserida, nós temos que demonstrar Jesus para o mundo, tá bom? Agora, hoje o que acontece é que devido a guerras, né, devido a muita coisa, o homem foi tirado do contexto, né, da vida da mulher, muitas das vezes. E o que acontece é que a mulher teve que assumir papéis que é o quê, né? Sair, deixar a sua família, trabalhar fora. E isso aí deixou um grande buraco na sociedade, na educação de filhos, sabe? Isso deixou mesmo. Olha só, aqui na Argentina, um país que vive em crise, né? Mas existe uma coisa muito interessante. Eu conversando com uma, uma trabalhadora, né, aqui da Argentina, e aqui eles param, pelo menos no lugar onde eu estou, acho que na grande cidade, não sei se fazem isso, mas muitos lugares da Argentina, eles param, eles trabalham de 8 a meio-dia, param, as mulheres ou os homens vão para suas casas, almoçam com suas famílias, as mulheres vão, muitas das vezes, pegam seus filhos na escola, vão para casa, comem, banham seus filhos, alimentam seus filhos, cuidam dos seus filhos na lição, seja o que for, e 4 horas da tarde volta para o comércio. 4 horas da tarde, elas reabrem os comércios geral, todos os comércios são fechados de meio-dia às 4, e 4 horas eles voltam e trabalham até 8 da noite. Depois voltam para suas casas. E eu conversando uma mulher daqui, ela disse para mim. Aí eu falei para ela que no Brasil não é assim. No Brasil, as mulheres elas saem 6 da manhã de casa, às vezes mais cedo, e só voltam para casa 8 da noite, né? E aí elas perguntaram, mas como é que os filhos, como é que esses filhos são criados, né? E assim, e aí eu falo para vocês assim o buraco que isso deixa no, na personalidade de uma criança. Porque quando a criança nasce, ela nasce quem tem o manual dela é a mãe. Ela nasce para aquela mãe. Aquela mãe vai identificar coisas que nem uma babá ou ninguém, nem a avó vai identificar. Só a própria mãe. E se aquilo é negligenciado, vai ficar um buraco nessa criança. Ah, não, mas eu tenho uma babá muito boa, eu tenho, graças a Deus, né? Tem a minha mãe cuida da pessoa, da minha filha, meu pai, sei lá. Mas isso não vai tomar, realmente não vai suprir a necessidade daquela criança da mãe, porque a mãe sim vai poder desenvolver coisas nela que nenhuma outra pessoa vai desenvolver. Ah, e agora? E um contexto que a mãe que é provedora, não é? A mãe que é provedora, como é que vai resolver esse contexto? Aí peça ajuda do Senhor, peça conselho do Senhor, que o Senhor vai orientar como deve ser feito. Mas eu digo a vocês que existe, olha só, as mães lutam, trabalham para dar o melhor para a família, para ter uma vida social, para ter uma vida financeira muito boa, achando que vai suprir tudo e deixa um buraco na casa que ninguém vai poder desenvolver, que aquele buraco é dela.
é dela e acabou, não vai desenvolver. Na personalidade do seu filho, né, no contexto da família e no contexto espiritual. No contexto espiritual vai ficar um buraco. Né? Então, isso eu digo como a gente, como missionárias também, temos que pensar sempre nisso. O trabalho do Senhor, claro, sempre. Mas o trabalho do Senhor, o primeiro lugar que é para ser desenvolvido, a primeira igreja, é dentro do seu lar. É ali a primeira igreja, onde tem que ser desenvolvido em primeiro lugar, tá bom? Então vamos passar. Então, daí fala mais ou menos de como é que foi que começou, né, toda essa revolução do mundo hoje, né, para dizer que a mulher ela aumentou o patamar dela, né? Que ao meu ver isso daí veio devido a várias situações que a mulher realmente teve que deixar o seu contexto para englobar em outro contexto, mas que não vejo muita vantagem no desenvolvimento emocional e psicológico. E agora? Para botar aqui. Então, aqui, né? Qual é a outra teoria do mundo que fala? Segundo o mundo. Que nada nos define. As mensagens, né, que hoje são ditas por mulheres famosas, né? Mulheres que são referência, né? O que que o mundo está falando? O que que a mídia fala? Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Olha o que é liberdade para o mundo. A mulher não precisa de nada e ninguém para ser feliz. O meu corpo, as minhas regras. Então, vai totalmente contra o que a Bíblia fala para a mulher. E, não, mas eu não sigo isso, eu não acredito nisso, mas como eu estou falando para vocês, tudo que nós contemplamos, a partir do momento que a gente contempla muitas essas situações, nós vamos sendo transformadas sim. Né? Eu passo 1, 2 horas nas redes sociais, 3 horas vendo tudo isso, e passo meia hora lendo a Bíblia. Brincadeira, gente. Pensem bem, isso não vai mudar. Quem vai te influenciar mais? Meia hora você lendo a Bíblia, né? 5 minutos de oração e passando 2, 3 horas vendo isso? Como eu falei para você, a educação, a maior parte da educação é inconsciente, não é consciente, tá? Então, o que você contempla, conforme você vai contemplando, conforme você vai estando nesse meio, você vai sendo transformado, viu? Segundo o mundo, outras teorias, né, do mundo. Sigo a minha intuição, realizo meus sonhos e valorizo a mulher que me tornei. Irmãs, só entre nós não somos nada. Tudo vem da onde? Tudo vem do alto. Se nós nos tornamos coisas boas, é porque honra e glória para o Senhor, né? E tudo vem de Deus. O Senhor é bom, né? Através da ligação que temos com o Senhor é que vamos ter valores bem estabelecidos e vamos nos tornar pessoas boas. Intuição, uma coisa que é muito pregado, né? A mulher ela tem que ser uma mulher emotiva, uma mulher que tenha, né, os meus sentimentos, eu senti e as coisas é aquilo que eu senti, né? A mulher de Deus não, a mulher de Deus ela é uma mulher racional, é uma mulher que pensa, é uma mulher que analisa, é uma mulher que vigia para ver se ela realmente está sendo movida por emoção ou se ela está sendo movida pela razão. É muito difícil, irmãs. Eu, como mulher, falo para vocês, é muito difícil, né? Tem hora que eu penso, meu Deus do céu, é, não, eu não posso, né? Alguma situação tá me, sei lá, me agredindo, né? E tudo, mas eu vou pensar o quê? Na minha missão. Vamos falar de um soldado. Um soldado, quando ele está em guerra, ou quando ele está em missão, quando você vê o contexto da guerra, das guerras que tem, né? Se você for verificar, estudar a área é, é a missão, né, em si, a emoção, o jeito que o soldado se disciplina, ele pensa nisso, né? Ele está numa missão, ele tem um propósito, né? Então, ele vai ser machucado, né? Ele vai passar por mortes, ele vai passar por coisas terríveis, mas ele tem a missão, ele sabe por que ele foi chamado, entendeu? Nossa, já passou meu horário, hein? Xisa, fala comigo. Meu horário já passou? Já passou muito, né? Então, deixa eu adiantar.
Então, Oi, Cris. oi, Cris, meu horário pode já passou. continuar. Pode Meu horário já continuar, passou? pode Ok, cumprir aí o seu papel. Estamos aqui amando, viu? Nos ok. deliciando. Fique à Então tá. vontade. Então tá. Então, a mulher ela tem que pensar nisso, ela tem uma missão aqui nessa terra, minha linda. Você vai ser machucada, sim, você vai ser humilhada, meu amor. Você vai ser machucada, mas a sua missão é essa. A sua missão é levar pessoas que estão no seu contexto, se é a sua família, é levar a sua família para o céu. Só que às vezes eu sei que você vai cair, eu sei que você vai pensar: "Poxa vida, eu não preciso disso, né, nós não precisamos de nada", mas o soldado ele não faz isso. Ele pensa: "Eu estou em missão, então eu vou seguir em frente. Eu não pre eu preciso terminar minha missão", né. Então nós temos que pensar nisso, nós vamos estar machucada, vamos passar por muita coisa, mas a nossa missão é levar pessoas para o céu, tá. Então ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade, né, o que o mundo fala. É bom ser deusa, né, mas é irreal, é emotivo. Nós não somos deusa de nada. E como é que a gente, fala assim: "Não, mas eu não penso assim não". A partir do momento que você não dá a sua vida para Jesus, que você não dá, e aí eu vou falar, não dá a sua vestimenta para o Senhor, não dá a sua comida para o Senhor, não dá a sua vida, não dá o seu comportamento, não dá o seu a sua vida para o Senhor, você está sendo uma deusa. Né, porque as minhas regras são essa, eu ajo dessa forma, eu me visto dessa forma, eu educo dessa forma, eu sou esposa dessa forma, eu sou uma jovenzinha dessa forma, eu sou filha dessa forma, é do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu aprendi assim, não é. E aí o que acontece, você está realmente centrada no eu. Se você se centra no eu, o que acontece é que você realmente está colocando como uma se colocando como uma deusa. Né? Então, isso aí é o contexto que nós temos que analisar da nossa vida. Mulher, um ser guerreiro que pensa com o coração. Coração pensa? Exemplo de força, coragem, conquista e fé. Mulher que sonha, que luta pelos seus ideais. Né? Nós temos sim que realmente lutar por algumas, pelas causas do Senhor, não pelas nossas causas. E mulher nós temos que exercitar. Nós somos preparadas muito cedo para agir por emoção, né? Desde cedo a mulher ela é emotiva, ela assiste muito romance, ela acha lindo isso, ai aquela roupinha, aquele detalhe, que lindo, claro, isso aí é para a mulher ter mesmo, ela tem uma sensibilidade diferente, né, do homem, cada um tem o seu papel, o homem tem o seu papel, a mulher tem o dela, e eu não estou querendo desmerecer isso. O que eu estou falando é que nós temos sempre que levar para a razão. Eu escuto essa música, ela é linda, eu gosto, né? É a música que glorifica o Senhor? Olha essa roupinha, que linda, eu amei, tá? Essa roupinha vai glorificar o Senhor? Olha a maneira que eu ajo em casa, assim, assado, cozido, é a maneira que glorifica o Senhor? Como é que eu crio meu filho? É dessa forma, desse jeito? Eu aprendi assim? É a maneira que o Senhor pede? Então, isso é razão. Mulher não tem que agir com o coração. Isso é teoria do mundo, viu? Não teoria do Senhor. Mulheres que investem em si vão mais longe. Jesus investiu nele? Jesus investiu nele? Jesus veio, saiu do céu. Gente, quando nós vamos pensar nisso, se a gente pensar realmente de uma forma profunda, o Senhor Deus, ele deixou o céu. Jesus deixou o céu para vir para essa terra caída, com um monte de pessoas é, obstinadas, né? Eu fico pensando assim, o que que o Senhor pensa da gente? Ele nos ama muito, mas eu fico pensando assim, como ele nos vê, né, com as nossas limitações, com a nossa insubordinação, e ele deixou tudo, né, para nos salvar. E eu falo para vocês, minhas irmãs queridas, com muito amor, o céu vai ser realmente de quem deixar tudo. Não estou falando deixar missão não, estou falando de deixar tudo que a gente aprendeu, de deixar tudo que esse mundo, eh, né, nos prega, né, que é bom, deixa tudo mesmo, morrer. Quando ele falou para Nicodemos, que ele disse: "Tem que nascer de novo". Isso é real mesmo. E para nós nascermos de novo, só vamos poder nascer de novo passando o tempo com Jesus.
Então, a falsa liberdade secular tirou da mulher o direito de ser mulher, né. O que Deus falou pregou para a mulher, hoje o mundo prega totalmente ao contrário, né, e você realmente não tem direito de ser mulher. Muitas vezes, as mulheres elas querem, eh, sabe, ser mulher, cuidar de sua casa, ter uma vida tranquila, em paz, né, desenvolver. Hoje, se você for em qualquer lugar e a pessoa falar assim: "Qual a sua profissão?", "Dona de casa". Dona de casa? Mãe de família? Que isso? Esse é o nosso pa é o nosso pa é o primeiro papel, é o nosso primeiro papel é esse, né. E eu vou falar aqui, abrir um parênteses rapidinho, bem rapidinho mesmo, para as mulheres, né, para as jovenzinhas, para as jovenzinhas que não casaram ainda e que sonham em casar, né, entregue na mão do Senhor. Sabia que o Senhor ele já tem uma mulher ou já tem um esposo para cada uma de vocês, se vocês querem casar? Né, o Senhor ele já tem pessoas já pronta para vocês, né. Só que, o que acontece, às vezes a gente se antecipa, jovenzinha cheia de sonhos, muitas das vezes nós preparamos nossas filhas, com muitos sonhos, com uma princesinha, com príncipes, né, sonhar com isso, assistindo coisinhas que fiquem, no caso, educando elas para que elas tenham esses sonhos, esse sentimentalismo. Mas ela tem a nós temos que ensinar nossas filhas e as jovenzinhas aqui de plantão, pensem que é muito importante vocês casarem com o homem que o Senhor tem preparado para você, porque como é que você vai ser submissa a um homem que não foi o Senhor que preparou? Se você for submissa a um homem que não foi o Senhor que preparou, você vai sofrer muito, né. Então pensem nisso, não se apressem para conseguir um homem segundo o coração de vocês, mas clamem ao Senhor. Quem quiser casar, entre em jejum uma vez por semana. Perguntando do Senhor qual o homem certo, né. Então, seja qual for o contexto, clame ao Senhor, e o jejum ele vai ajudar muito vocês também a ter esse discernimento. Claro, um jejum com oração, né. Então vamos lá. Então a falsa liberdade, secular tirou da mulher o direito de ser mulher. Hoje a mulher se envergonha se ela fala que ela está em casa, se ela fala que quer cuidar do filho dela, que ela quer curtir isso, que ela quer casar, quer ter, né, ter uma vida mais, menos agitada e tudo. O mundo hoje, né, faz a mulher se sentir envergonhada por isso. E aqui eu já falei algumas coisas, mas assim, técnicas comportamentais para cumprir a missão para a qual a mulher foi chamada. Algumas coisas já foram ditas, mas eu vou repetir para a gente fazer um resumão, tá bom? Entronizar Jesus na sua vida em primeiro lugar, né? Comportamentalmente, acorde, minha linda, vá dormir cedo, para você acordar de madrugada, para que o Senhor seja o primeiro na sua vida, senão nada vai funcionar. É tudo mentira. Ah, eu quero mudar, eu quero ser melhor e tal. Se você não acordar de manhã cedo, antes de falar com seu marido, falar com qualquer pessoa e passar tempo com Jesus, você vai continuar fazendo, terapia, você vai continuar tomando remédio psiquiátrico, você não vai mudar, entendeu? Então isso é uma técnica efetiva. Entender racionalmente seu chamado, outra técnica, nós temos que saber parar realmente só de nos lamentarmos. Eu não estou dizendo aqui que não dói, dói, nós estamos num mundo de guerra, né, guerra espiritual principalmente, que a gente não enxerga e nos maltrata muito, mas nós temos que entender qual é o nosso chamado, né, seja em qualquer contexto. Se eu sou estudante, meu chamado é no meio da faculdade ou no meio da escola. Se eu sou filha, meu chamado é nesse contexto. Se eu sou esposa, o meu chamado é nesse contexto. E qual que é a minha missão? Levar pessoas para Jesus e mostrar Jesus para as pessoas, através da nossa vida, não só de pregação, mas da nossa vida. Cuidar da sua vida espiritual, passar tempo de qualidade com Jesus, é o que eu falei, não adianta, você não vai conseguir, minhas irmãs, ouvir Jesus falar, com 10 minutinhos de leitura, com 20 minutinhos, sabe, não vai, vai ficar sempre aquela comunicação quebrada, tá bom? Não culpar os outros pelos seus fracassos, é muito muito comum a gente fazer isso, né, quando existe outra pessoa, às vezes que não é cristã, que não tem a mesma
que não tem os fundamentos do Senhor, então a gente fala o quê? Nós paramos e começamos a criticar e falamos que não conseguimos um negócio por causa de marido, ou não conseguimos por causa dos nossos filhos, ou não conseguimos por causa dos nossos pais, não conseguimos, a sua vida é do Senhor, né? E você é responsável por sua vida, meu amor. Então, não adianta ficar culpando os outros. Quando o outro está em uma condição espiritualmente inferior, aí pronto, aí você consegue rapidinho falar que tudo é culpa do outro, né? Digo a vocês, se vocês mudarem, se vocês se entregarem para o Senhor, muita coisa vai mudar ao seu redor, através da sua influência. Perdoar as pessoas que a machucaram no passado. Antes de tudo isso, o perdão precisa acontecer. Esse perdão não vem de você, ele só vem do Espírito Santo. Por quê? Porque os traumas, você pode ter uma vida toda boazinha. Chegou um ponto que houve um trauma, muita energia, muita coisa vai ser fixada nesse trauma. Vai ser fixada nesse trauma, né? E o que vai acontecer é que não vai ser fixada nas coisas boas. Então, grande energia vai ser fixada nesse trauma. Então, você clame ao Senhor em primeiro lugar para perdoar. Seja mãe, seja pai, seja esposo, seja amigo, seja irmão, clame ao Senhor, porque a falta de perdão, ela bloqueia as nossas orações. Então, essa capacidade não vai vir de você, mas você clame ao Espírito Santo que ele vai lhe dar a capacidade de perdoar. Reforçar a razão e não a emoção. Hoje o mundo é um mundo emotivo. Todas as propagandas, tudo que acontece é por emoção. Eles trabalham a emoção. Nós precisamos trabalhar a razão. O Senhor nos pede, através da palavra, que nós prestemos um culto racional. E quando diz um culto, significa tudo. A nossa vida é um culto ao Senhor. A nossa vida deveria ser um culto ao Senhor. Então a gente tem que trabalhar a razão, tá? Eu não escuto a música que eu quero, que eu acho legal. Eu escuto a música que glorifica o Senhor. Eu não como o que eu gosto, o que eu quero, mas o que glorifica o Senhor, que vai cuidar do meu corpo. Eu não escolho a pessoa que eu acho linda, que é bacana, não. Qual é o homem que o Senhor quer para mim? Isso é ser racional. Eu não educo meu filho do jeito que eu acho bonitinho, mas como o Senhor quer. Trabalhar para desenvolver a personalidade. Então, isso daí é uma coisa que a gente se limita muito, né? Acha que não temos que aprender mais nada, achamos muitas das vezes que não somos capazes de desenvolver, não, isso não é para mim. Então, faça a prova com o Senhor, clame ao Senhor para Ele ensinar vocês e nos ensinar a desenvolver tudo que Ele pede. Né? A Bíblia pediu um monte de coisa que o Senhor fala que seria bom para gente. Como é que eu vou desenvolver isso? Pedindo sabedoria do Senhor e quando o Senhor abrir a porta, a gente busca desenvolver. É muito importante isso. É importante até mesmo para nossas conexões cerebrais, é muito importante até para não desenvolver demência, né? Então, é muito importante você trabalhar. Ah, eu tenho filho? Eu vou estudar para cuidar do meu filho. Eu vou estudar como? O que o Senhor quer sobre a educação da criança, né? Nós temos, quem é adventista, sabe que nós temos aí um compêndio, né? Muitos livros que são inspirados por Deus, né? Criação de filho, temos livro para casamento, temos livro para mulheres solteiras, temos livro para mulher que vai casar, temos livros para saúde, temos livro sobre tudo, tudo temos. O problema é que, infelizmente, a gente subestima o poder do Senhor, né? E busca teorias seculares. Então, se atentemos a isso também. Então, perdoar é preciso. É um ponto que a gente precisa perdoar. Ah, eu nasci, você não sabe da minha vida, não sabe o que eu passei, não sabe muita, como eu falei para você, vamos entrar numa geração, ou vivemos numa geração de senhorinhas, quando eu vou palestrar na igreja, senhorinhas no final da igreja, do culto, chega comigo e fala, olha, eu fui molestada, eu nunca falei para ninguém, né? E isso eu carrego até hoje. Então, acontece, nós estamos em guerra, irmãs. Muitas coisas vão acontecer. Mas então a gente precisa clamar ao Senhor para perdoar.
Quando a gente perdoa, acredite, o Senhor toma a causa e o Senhor resolve. E as consequências têm que vir do Senhor, não do nosso jeito ou da nossa vingança, não, viu? Então, perdoar é muito importante para nós podermos parar de ser vítimas e sermos autores da nossa vida, tá? E as outras técnicas é o que muitas pessoas já sabem e outras não, mas o quê? Para a gente mudar qualquer comportamento, para alcançar o objetivo de Deus na nossa missão, isso são técnicas fundamentais, né? É, ter um bom sono, dormir, fazer exercícios, né? Ter comunhão com Deus, comer conscientemente aquilo que a gente sempre conversou. Eu não como porque eu gosto, eu vou comer um pote de sorvete porque eu gosto, eu amo chocolate, eu amo tudo isso. Não, espera lá. Eu gosto, mas isso me faz bem? Isso vai me fazer a minha mente funcionar bem? Porque, olha lá, tudo que a gente come, tudo que nós comemos também altera o nosso comportamento. Vocês sabiam disso? Quando eu como uma porção de batata frita, eu libero o quê? Em abundância para o corpo, o neurohormônio que eu mando, dopamina, né? Que é a mesma substância que é liberado quando a pessoa mexe com cocaína. Sabiam disso? Então, se eu como açúcar, eu tenho um determinado neurohormônio também que é liberado, né? Então, nós temos que comer conscientemente também. Ah, mas eu não suporto comer saudável, eu não gosto de comer saudável. Clame ao Senhor. O Senhor vai fazer você gostar. Aqui em casa tem uma regra que sempre que nós vamos comer, as meninas falam, as minhas filhas falam, ah, mãe, não gosto disso. Então vamos orar ao Senhor para que a gente aprenda a gostar, né? Se for saudável. Então, é uma técnica que vocês peçam do Senhor. Tudo vem do Senhor, meus amores. Tudo vem do Senhor. Então, peça ao Senhor, Senhor, me ajude a comer o que me faz bem. Eu não suporto fazer exercício, não gosto de fazer exercício. Mas quando você faz exercício, você baixa a sua ansiedade. Muita gente está morrendo por causa de ansiedade alta. Então, quando você faz exercício, você libera o quê? Muitos neurohormônios que vai ajudar você a se controlar, a não ter depressão, não é? Ah, não, eu tô com depressão, mas eu vou lá e tomo só remédio e acabou. Não, eu não estou dizendo para você deixar o remédio. O que eu estou dizendo aqui, o remédio é uma coisa paliativa, é uma coisa rápida que você intervém mais, não vai mudar, a depressão não vai sumir. Nós temos que ir no foco da depressão, né? Então é através de uma boa alimentação também, é através de exercício físico, noites bem dormidas, né? Não, eu fico no celular até tarde. Não vai conseguir, não vai conseguir se preparar para uma guerra espiritual em que vivemos, não vai conseguir. Isso aqui é cura do céu. Tudo que o Senhor está falando é para curar o nosso corpo e a nossa mente, tá bom? Ser temperante em tudo. O que é ser temperante em tudo? Realmente não fazer nada que faça mal para vocês. Como? Se eu aprendi desde cedo a me destruir. Clame ao Senhor. Na madrugada, fale com o Senhor. Ah, mas e se eu não souber? O Senhor vai lhe mostrar através da Bíblia, né? Então, se abster do que faz mal para você, né? Tanto racionalmente, tanto emocionalmente, né? Muitas das vezes a gente tem coisas que faz mal, às vezes o que eu vejo, né? Às vezes um relacionamento também, né? Muito ruim. E às vezes como eu vivo, eu fumo, tenho algum vício, realmente ser temperante é abster dessas coisas. Beber muita água, fundamental também para a nossa vida. Não, não tem nada a ver isso aí com o nosso psicológico, tem tudo a ver. E contemplar as coisas de Deus. Vivemos num mundo hoje que não contemplamos nada de Deus. Só nossa vida é shopping, nossa vida é compra, é trabalho, nossa vida é numa cidade, mas sempre que você puder, vá para o ar livre. Vá para o ar livre, vá olhar a obra do Senhor, isso vai ajudar muito, muito a mente de vocês, muito. A verdadeira feminilidade deve ser bíblica, pois feminilidade é sobre caráter, sendo feminina primeiro interno para depois externo. De nada adianta um externo bonito e um interno em podridão. Então isso aí só é possível com o Senhor.
né? Só é possível com o Senhor. Feminilidade bíblica é ser mulher que Deus te criou para ser, e não o que a feminilidade moderna diz que você tem que ser ou parecer ser. Então, aí é importante também, em primeiro lugar, você saber qual é o seu propósito, né? Então, hoje nós falamos aqui de muitas coisas que o Senhor quer pra gente. Ah, mas isso é no passado. Não, é para agora também, né? Nós vamos ter que realmente é, dar um passo atrás, né? De todos os nossos conceitos, de tudo que a gente acha que é certo, vamos ter que dar um passo atrás, pedindo sempre do Senhor orientação para que e fé, para que nós possamos crer, né? Porque não adianta você ouvir tudo isso e não crer. Então, a partir do momento que você crê nisso aí, você vai conseguir seguir em frente. Irmãs, Jesus, ele é um Jesus vivo. Ele é um Jesus que pode realmente mudar toda a nossa vida. Sabe, eu não aceito, é uma particularidade minha, eu não aceito que as pessoas falem assim, eu vivo numa vida desgramada, não sei quantos anos, e eu oro há 50 anos, há 60 anos, ou 60 anos não é muito, mas assim, pessoas mais velhas, né? Eu oro há 30 anos e nada muda. Desculpe, irmãs, eu não acredito nisso. Não tem como você orar e as coisas não mudarem. Não tem, não tem. Então, peça do Senhor, clame ao Senhor, creia, creia nesse Jesus que ele pode mudar tudo, ele vai mudar. Mas primeiro, ele quer mudar você. A sua mudança pode mudar todo o contexto da sua história. E eu acho que é isso. Eu penso, se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se Tirsa vai abrir para perguntas, alguma coisa, que eu passei muito do tempo, né? Pois, Cris, as mulheres aqui estão tão felizes que elas disseram que você respondeu todas as perguntas delas. Que Então, bênção, eu creio que até as perguntas que eu anotei aqui que eu ia fazer, você também respondeu. Então, nós estamos muito felizes. Eu não sei se as meninas que estão assistindo, elas têm alguma pergunta para você, mas aqui as mulheres estão felizes e satisfeitas. Meninas, vocês têm alguma pergunta? é isso. Tá no nome do- A nossa equipe aqui também está feliz com todas as respostas que ela já deu. Que Foi bom. grande bênção. Temos aqui jovenzinhas novas comigo, tem uma que está noiva, eu que já sou mais madura, ainda não sou casada, mas Hum, foi muito bom tudo, bênção do céu, que viu? bênção, que Muito bênção, obrigada. que bênção. Estamos muito felizes e agradecidos que isso nos ajudou muito. Sim. Não se preocupem, minhas irmãs. Não se preocupem. O contexto que no conte, qualquer que seja o contexto que vocês estão inserida, o Senhor vai atuar se vocês buscarem Ele em primeiro lugar, tá? Vai atuar, creiam. É verdade. Isso não é mentira, porque às vezes a gente fala, 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 mas nós não acreditamos nisso. Então acredite, mas executem uma fé prática. Não adianta falar que crê e também não mudar, não fazer, não lutar, né? Lutem com o Senhor. Eu sempre digo, lutem com o Senhor, não contra o Senhor. É muito perigoso no dia em que estamos vivendo hoje falar não para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar uma coisa para vocês, podem ser a coisa mais absurda do mundo. Aceitem, aceitem, que vai ser mais leve o fardo. A luta vai ser mais tranquila com o Senhor. Pois, Cris, nós estamos felizes porque nós sentimos que verdadeiramente preencheu toda a expectativa que nós estávamos. Estamos felizes porque Deus falou conosco através de você. E agora nós queremos pedir para que você ore, mas antes da sua oração, eu queria deixar um verso para você. Honra e glória para o Eu Senhor. gosto muito do verso que está lá em Isaías, no capítulo 27, versículo 3, que diz: Eu, o Senhor, te guardo, e a cada momento cuidarei de você. De noite e de dia cuidarei de você.
para que ninguém lhe faça mal nenhum. Aí repete, de noite e de dia cuidarei de você. Nós sabemos que você também tem suas lutas, né? Como uma mulher de Deus que prega, que vive a função de mãe, de esposa, de mulher. Mas nós queremos dizer que o Senhor está contigo em todos os momentos. E agora você faz parte das nossas orações também. Então, que Deus Amém. continue te abençoando, Cris. Que você Amém. continue ajudando muitas mulheres. Tem uma mocinha que está Eu querendo acho que perguntar alguma coisa. É. tem uma equipe aqui que quer falar, né? Sim. Bom dia, Bom dia. sou a Thaís, trabalhamos aqui em Brejinho, somos missionários aqui. E tem, Cris, muito obrigada, que Deus te abençoe, minha irmã, obrigada por cada conhecimento que o Senhor Deus colocou na sua vida, que não só de maneira teórica, mas também prática, para nos ajudar, né, nessa caminhada como mulheres e filhas de Deus. Mas tem algumas pessoas aqui, a Adriana e a Maiara, elas participaram aqui também, gostaram muito. E a Adriana estava comentando aqui sobre alguma coisa que aconteceu no contexto dela, ela queria saber sua opinião a respeito, como psicóloga, como cristã. Ela queria falar um pouquinho e saber qual que é, como que você pode ajudar nessa questão. A questão, Cris, é assim, eu dei conselho a uma prima minha que estava num relacionamento tóxico, vive, né? Um relacionamento tóxico. Que eu disse a ela que ela fosse uma mulher sábia para edificar a casa. E perguntei se ela amava o esposo dela por ele estar traindo, mostrar para ela que está traindo, e por ela ser dona de casa, mãe de família, ele chegava a chamar ela de rabugenta. E, assim, eu queria um conselho para me passar para ela a questão de se ela permanece nesse casamento porque tem esse amor ao esposo, como ela agir diante dessa situação, porque eu vejo que ela sofre com isso. Uhum. Então, aí, ó, tem vários contextos. Por exemplo, uma das coisas que ela tem que pensar. Eu não conheço ela, tem que verificar se esse casamento, né? Ela casou, não tomou marido de ninguém, se é o maridinho é dela mesmo, porque também tem isso. Acontece muitos casos que a pessoa está passando por uma crise no casamento, mas de repente tomou o marido de alguém, ou esse homem já foi casado e tem uma família, enfim, tem todo esse contexto também que nós temos que analisar, tá? Então, se esse é o marido dela, se não era, foi tomado de ninguém, é o marido dela, é o pai do filho dela. Minha linda, casamento é plano do Senhor. Família é o plano do Senhor. Duas coisas que o Senhor fez no Éden: família e o sábado. Então isso aí o amor acabou. Não interessa, o Senhor faz o amor novo, né? O Senhor faz tudo novo, é real. Então, se esse casamento foi um casamento do Senhor, um casamento, não, mas ninguém nem conhecia Deus, mas ela não tirou o marido, não destruiu a família de ninguém. Para construir essa família, ela tem que lutar até o fim, sim, né? Então, se ele fala, ele faz questão de mostrar, não tem problema. Olha só, ela tem que saber qual a missão dela. Qual a missão dela dentro daquela família? É levar essa família para o céu? É mostrar Deus para essa família? Né? Então, primeira coisa, eu vou dar aqui uma receita prática para ela, tá bom? Receita prática. Ela tem que abrir o jejum uma vez por semana. Toda semana as coisas podem estar boas, podem estar ruins, não interessa. Uma vez na semana abrir um jejum. Como é que esse jejum pode ser? Se ela não tiver nenhum problema de saúde, né, claro, ela pode tomar um bom café da manhã, um ótimo café da manhã, e tirar aquele dia realmente não para não fazer as coisas. Pode fazer as coisas respeitando, se ela tiver, né, fraquinha ou se não estiver respeitando, sempre olhando, lendo a palavra, orando em oração pelo aquele marido, pedindo para o Senhor colocar um anjo entre ele e essa outra mulher para que eles não falem a mesma língua, orar por essa mulher, orar, pedir para o Senhor ajudar ela a liberar perdão para essa mulher, não é? E liberar perdão para o seu marido. Porque a partir do momento que ela perdoa eles, né? Porque não é fácil, mas aí sim ela vai poder lutar com Deus por esse marido, né? Então ela vai fazer isso, ela vai abrir jejum, orar por esse marido, orar por essa mulher, né? Pedir para o Senhor restaurar esse casamento, né? E não interessa se ele ama ou se ele não ama, o Senhor faz tudo novo.
Não interessa se ele vier também voltar para casa apaixonado, e se ela de repente vê ele chorando, não interessa, seja qual for o contexto. O Senhor, o propósito é família, então o Senhor vai restaurar esse altar. Mas, e outra coisa, ela não ficar, né, falando, brigando, porque isso não vai mudar a situação. E se sentindo uma vítima, né? Porque é diferente você se sentir uma vítima da situação e você ser autora, não é? Então, por exemplo, aconteceu isso, eu tô sendo traída, coitadinha de mim. Não, né? Não, não. Eu tô aqui para lutar pela minha família. Então, a partir do momento que eu entendo a inversão de papel aí, eu vou me organizar, vou me cuidar, não é? Vou me cuidar, cuidar da minha alimentação, ficar mais bonita do que, não é? Porque as mulheres, quando estão às vezes separando, ou estão sendo traídas, querem aparecer, não. Ela tem que realmente se manter bonita, né? E a pessoa precisa ver a diferença daquela mulher de Deus para uma outra mulher que, né, que pode não passar confiança, né, para esse homem também. Então é isso, ela precisa tomar o papel dela de esposa, não ficar discutindo, ser mansa e humilde. Essa é outra coisa, mansa e humilde. Eu não estou dizendo ser humilde assim, não. Ser humilde e ser mansa, entendeu? Então, ela precisa ser mansa e humilde, jejum e oração e não discutir, né? Não discutir, saber que Deus é um Deus de família, sim, e que ela pode lutar se ela não destruiu nenhuma família. E se ela destruiu família, se de repente está nesse contexto, não sei, clame ao Senhor, peça a solução do Senhor, fale para ela acordar de madrugada, dormir cedo, acordar de madrugada para buscar o Senhor. Mas eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo orar. Então aí o caso já está encerrado. Nada vai acontecer se realmente não for em primeiro lugar buscar o Senhor. E o resto, as coisas vão ser organizadas através do Senhor. Obrigada, Cris. Obrigada, Cris, pela orientação do jejum, né? E para ser mansa e humilde. Só esclarecendo, eles casaram jovem, ela não destruiu o casamento de ninguém, tem duas filhas, tá assim. Eu orientei em uma parte certa, vou orientar a fazer o jejum, ser manso e humilde, e que resgate a família mesmo, continue com a família, porque o mundo está aí para destruir, matar e roubar, né? Então a gente tem que ser sábio para não deixar que o inimigo destrua a família. Então, muito obrigada pelo ensinar do jejum, viu? Sim. Irmã, então eu vou lhe falar. Olha só, numa situação dessa, a pessoa precisa, então é a esposa dele, sim. Então é o esposo dela, então pode lutar, irmã. Pode lutar. E se Deus colocou essa família na sua mão, então lute com ela. Quando ela cair, quando ela pensar que Satanás gosta de colocar um ex-namoradinho, Satanás gosta de mostrar, aparecer um homem nesse contexto aí rapidinho que valorize a mulher nessa situação, que está sendo muito humilhada, e aí então você tem que, é, sabe, entrar em jejum com ela também, orar, clamar por essa família e falar para ela, estou contigo aqui, ó, e vamos lutar com Deus, porque é, é diferente quando você luta por uma causa que é de Deus, entendeu? Porque quando você se dispõe a lutar por uma causa que é de Deus, essa causa já está vencida, porque é do Senhor. Então, o Senhor, ele não perde, ele nunca perdeu, ele não vai perder. Então, o que ela precisa é ter fé. Fé nisso. Se a família do Senhor, ela pode lutar com Deus que tudo vai mudar. E ela já tem que se preparar para perdoar quando esse homem voltar para ela, né? Então, é isso. Eu trabalhei já com vários casos e isso é real. Se ela se apegar em Deus, fazer o jejum e oração, buscar a Deus, ore com ela, sabe? Se você puder, quando ela estiver mal, vá, esteja, tipo, abraça essa causa e ore com ela e tudo isso vai mudar. É questão de tempo. Amém. Amém. Pois, Cris, nós estamos aqui ao ar livre, estamos passando um dia aqui com as mulheres da nossa igreja, um grupinho, mas a parte que mais ficou em evidência vai ficar, eu creio, na mente de cada uma dessas mulheres e aquelas que estão assistindo também, nesse dia de hoje em especial, foi a palestra, as orientações que Deus colocou para nós através de você.
Que Deus continue te abençoando, te usando, que você continue sendo essa mulher do Senhor, essa mulher sábia, né? Que tem administrado aí seu lar e seu trabalho e ainda ajudado a cada uma dessas mulheres que precisam de ti. Que Deus te abençoe. Eu acho que se não tiver mais ninguém que queira perguntar alguma coisa, você pode encerrar com a oração. Tem alguém aqui pedindo para você compartilhar esses slides, Sim, vou se você compartilhar. puder. Sim, claro. Ok. Claro, claro. Compartilhar sim. Obrigada, Cris. Muito obrigada mesmo pelas valiosas informações. De nada, minha linda, a gente está à disposição, viu? Vocês são vencedoras, minha irmã. Nós somos mais do que vencedoras em Cristo. Creiam nisso. Creiam, creiam que o Senhor é um Deus que nunca fracassou e não vai fracassar agora. Nessa geração final, que agora que está pertinho dele voltar, não é agora que ele vai perder batalhas. Seja Deus. Amém. É, eu oro, vocês oram para finalizar? Pode orar sim, Cris. Pode Ok. orar conosco. Eu estou aqui hoje com a minha ajudante também, a Carlinha. Vou mostrar aqui para vocês. Oh, Ela que é da multimídia aqui, tudo, que eu estou me ajudou. atualizando. Obrigada, querida. Muito obrigada. Então vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que cuida dos detalhes. E o Senhor programou, Senhor, esse encontro com as nossas irmãs. Quero te pedir, Senhor, por favor, meu Pai, que o Senhor possa tocar os corações delas, que elas possam ser renovadas através do Teu Santo Espírito, meu Deus. Pai amado, te peço em especial por essa família que está nesse processo, que o Senhor, Pai, fale com a esposa, oriente, dê força para ela, pegue ela no colo e que ela seja mais que vencedora nessa batalha por sua família, Senhor. Te peço, meu Deus, que abençoe cada uma. O Senhor conhece o coração de cada uma aqui presente, conhece as dificuldades, as lutas, conhece o passado, conhece a história de vida. Senhor Deus, eu te peço em nome de Cristo Jesus, Senhor, que essas mulheres, Pai, sejam preparadas para o céu, que elas sejam aqui missionárias nessa terra para levar suas famílias para o céu, Senhor Deus. Meu Pai, nascemos para isso, nascemos para levar nossas famílias e quem quer que venha a nós para o céu. Então, Senhor, nos capacita para isso. Nos capacita a cada dia, nos dá a tua paz, nos dá a tua alegria, renova nossas forças. Te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Pois, muito obrigada, Cris, mais uma vez, pelas orientações tão importantes no mundo onde todos os valores estão invertidos, onde tantas pessoas falam tantas coisas. Nós podemos ouvir durante essa manhã a voz de Deus através de você. Louvado seja Deus. Estamos muito Amém. felizes, viu? Vocês estão Glória a felizes, Deus. mulheres? Sim. Amém. Louvado seja Deus. Beijo a Nós vamos todas. tirar uma foto agora. Vamos tirar uma foto. Vamos fazer uma foto aqui, tá? Tá. Pronto, se preparem aí que a gente vai tirar uma foto. Só um pouquinho que o processo aqui também eu estou aprendendo com a Cris. Ai, ai. Mas vai dar certo. X, olha a pose. Segura a pose. Pronto, foi. Obrigada. Tchau. Bom dia a todas. Que Deus Tchau, abençoe. queridos. Deus abençoe vocês.